Mulher fantasma tenta matar um chofer de táxi. Numa inacreditável história, mulher fantasma leva 3 tiros e desaparece. Loura quer vingar-se. Se for uma alma penada, acenderei velas, farei preces, mas pedirei com clemência que nunca mais me assuste dessa maneira, afirmou o motorista de táxi. Estamos no ar com mais um episódio do Curitibou. E o tema de hoje são os 50 anos da Loira Fantasma, a história que saiu das páginas policiais e se tornou a lenda urbana mais famosa de Curitiba. Eu já vou pedir para você comentar aqui se você sabe algum detalhe dessa história que a gente pode ser que tenha perdido aqui no podcast, mas se você sabe o paradeiro do taxista, alguma coisa assim, já comenta aqui, porque a gente quer saber dessa história também, ou quer explorar um pouco mais essa história. E eu sou a Michelle Estival, jornalista aqui da Câmara. Eu sou a Fernanda Foggiato, também jornalista aqui da Câmara de Curitiba. Pode rodar a vinheta. Para o bate-papo de hoje, a gente trouxe 2 convidados que entendem muito da história da Loira Fantasma e das lendas urbanas de Curitiba. Luciana Penante, que é jornalista, produtora cultural e criadora do tour Curitiba Sombria. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Bom, a Michelle estava falando, né, sobre almas penadas. Eu acho que dizem que eu sou predestinada, né, Luciana Penante. Então, assim, acabei fazendo o passeio que eu gostaria, né, e a Loira Fantasma é uma grande personagem desse passeio. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. O nosso outro convidado de hoje é o Fúvio Pacheco. O Fúvio é quadrinista, coordenador da Gibiteca de Curitiba, do Estúdio Riachuelo e da Zombie Walk. Bem-vindo, Fúvio. Tudo bem, joia, tudo bem, Fernanda, Michelle. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, Fúvio. E para quem ainda não conhece bem essa história da Loira Fantasma, a gente vai contextualizar com um vídeo. E eu quero agradecer aqui já a produtora Realiza Vídeo, que nos cedeu algumas imagens de um curta que eles fizeram em 1991, contando essa história. Pode rodar o VT. A loira do táxi virou cinquentona. O fantasma que assombrou Curitiba em 1975 nunca mais apareceu, mas estamos aqui para fazê-la ressurgir do além. Afinal, isso faz parte da nossa memória. Você conhece essa história? Ela é tão absurda que fica difícil de acreditar, mas os jornais da cidade noticiaram e os policiais juraram ter testemunhado a aparição fantasmagórica. Depois do dia 20 de maio de 1975, a vida nunca mais foi a mesma para o taxista Valmir Siqueira. Era madrugada quando ele parou seu veículo de licença 30 na Mateus Leme para deixar um passageiro. Na sequência, uma loira de belos dentes e sorriso sarcástico entrou no carro pedindo para ir até o cemitério do Abranches. O trajeto não tinha segredo, era só seguir em frente na mesma rua. Porém, num dado momento, o taxista olha para trás e ela não está mais lá. Intrigado, Siqueira volta para o centro e pede ajuda a 2 policiais, que no início acham tudo muito esquisito, mas depois decidem auxiliá-lo a desvendar o mistério. Escoltado, ele segue o mesmo caminho que percorreu anteriormente. É então que a loira reaparece no banco de trás. Porém, ela dá uma chave de pescoço nele, que consegue estacionar, mas perde a consciência. Os policiais correm a acudir e dão de cara com a loira, agarrada ao pescoço de Siqueira. Eles disparam 3 tiros contra ela, um bem no meio da testa. Ela dá uma risada ainda mais assustadora e desaparece. O delegado do COP foi chamado e ordenou uma busca no cemitério do Abranches para encontrar a loira. Nada. Na delegacia, o caso foi abafado. Pânico entre os taxistas. Ficou difícil para as loiras conseguirem um táxi depois disso. Nenhum deles tinha coragem de levá-las. Ficou difícil para o táxi 030 também. Eude Alves Batista, proprietário da licença e do carro, lembra que as pessoas tinham medo do veículo. Foi vendido por 1/4 do valor. O passageiro não queria pegar meu carro. As moças, de jeito nenhum, elas saíam da boate lá e ia para outro lugar pegar o carro. Porque se o meu tivesse na banca ali, não pegava mesmo. Segundo Batista, o motorista não quis mais trabalhar. Faço um círculo de oração que isso aí acaba. Não. Se essa loira vier de volta, eu morro. Aí
Eu não posso obrigar ele a trabalhar, né? Não podia obrigar ele a trabalhar. E ele foi embora, eu não vi mais. Depois eu soube uma notícia que ele estava internado naquele hospital vamos dizer assim, de louco, né? Que tinha ali na Kennedy com... Não, ele era outro nome, era Nossa Senhora da Luz, eu acho. Um cara com sanidade ótima. Conversava bem, era calmo, assim, falava como eu, baixinho, não se exaltava com ninguém. Uma história que intriga até hoje quem pesquisa sobre ela. Bom, a gente teve todo esse auê na imprensa, lá em maio, em junho de 75, inclusive jornais vindo de São Paulo para cá, mas a história seguiu viva no imaginário curitibano e se tornou uma lenda urbana, né? Vamos falar, faz parte do folclore moderno de Curitiba. Ela já foi tema de filmes, de peça teatral, de quadrinhos, do Tour Curitiba do Tour Curitiba Sombria, e também a personagem marca presença, inclusive, na Zombie Walk. Fúvio, fala um pouquinho pra gente de como você vê essa relação entre as lendas urbanas e a cultura. Então, acho que não só em Curitiba, acho que é muito ligado, né, a questão da cultura com a questão do folclore, né? Acho que muitos elementos do folclore acabam, né, virando das mais variadas modalidades artísticas, né? E essas modalidades artísticas, como você falou, né, sempre estão representadas lá na Zombie Walk, né? Então, todo ano sempre tem várias loiras fantasmas lá. E é legal porque é uma coisa bem local, né? Coisa bem, acho que é como a Michelle comentou, é a lenda mais famosa. A gente até faz lá na Zombie Walk sempre um sorteio, assim, de alguns brindes, né, dos apoiadores, e toda vez eu tenho que fazer o sorteio a mais bonita loira fantasma da Zombie Walk. E o pessoal se esforça para ser a loira fantasma mais bonita. Não, com certeza, com certeza. Geralmente eu levo, né, uma das minhas revistas lá para sortear e tal, e a gente premia a loira fantasma mais bonita de cada edição da Zombie Walk. Que legal. E agora para a Luciana. Luciana, tem um escritor, ele é um escritor britânico, Michael Colvin. Ele fala que a vida é muito mais interessante com monstros nela. Eu queria saber como que surgiu o Tour Curitiba Sombria e se você sempre gostou de filmes de terror, de histórias de terror, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que você foi bem certinho mesmo. A verdade é essa. Eu sou uma apaixonada por terror, é meu gênero favorito, consumo muito, inclusive pessoas daqui, como o próprio Fúvio, os quadrinhos, o Paulo Biscaia, né, que tem a Vigor Mortis, também faz filmes incríveis, né? Então eu queria contribuir para isso de alguma forma. E aí, pesquisando, eu pensava até em fazer um podcast, né? E fui vendo que tinham tantas histórias, eu falei, mas tem um recorte, né? O centro histórico tem muitas histórias e lendas. Então eu acho que eu vou fazer o passeio que eu gostaria de fazer e que ainda não existe. Essa foi a ideia, assim. O Fúvio, eu quero perguntar para você, mesmo antes do lançamento do A Loira Fantasma de Curitiba, que foi em 2017, o personagem criado por você já tinha feito aparições em outras obras, né? Quando foi quando e como é que foi esse processo de criação da personagem da Loira Fantasma? E também o universo do terror e das lendas urbanas sempre chamou a sua atenção também, assim como o da Luciana? Sim, não, sempre. Eu tenho hiperfoco, né? Eu sou uma pessoa autista também, uma das características é o hiperfoco. E eu, desde pequeno, sempre tive hiperfoco em terror, né? Com a Luciana. E sempre gostei muito, principalmente do folk horror, que a gente chama, né? Que o horror a partir das lendas, né? Do folclore. E quando eu comecei a fazer os quadrinhos, comecei em 2001, 2006, se eu não me engano, eu fiz o primeiro quadrinho com essa temática, que foi o Lobo da Estrada, que eu até trouxe aqui. O primeiro de todos. Que esse quadrinho do Lobo da Estrada, eu fiz a partir de uma referência de um episódio do Carga Pesada. Sabe o Carga Pesada? Sim. Que eram os dois caminhoneiros. Que era Bino, como é que era? O Pedro Bino, Pedro né? Bino. Então, mas tinha um episódio específico que eu vi quando era criança, tanto que eu lembro meio nebulosamente, assim, sabe?
que era um episódio sobre folclore. E que era um episódio que, dentre as várias assombrações que eles viram, tinha uma assombração que eles viam na Eu lembro na disso, estrada. também me marcou. Também me marcou. Então eu fiz muito a partir disso, que a história é essa, né? O Lobo da Estrada é um personagem que depois, lá no spoiler no final, né, ele se revela um lobisomem, mas até então ele vai percorrendo, né, pelos entornos de Curitiba. Assim, ele tá chegando em Curitiba. Então, por isso que ele interage com os personagens curitibanos. E vai encontrando esses vários personagens de Curitiba, e o primeiro que ele encontra é a Loira Fantasma, assim. Então, aqui foi a primeira vez que ela apareceu, e depois teve uma coletânea chamada Bocas Malditas, também de várias lendas, de histórias de terror, assim, né? É bem bacana essa, que eu fiz a história da Loira Fantasma, daí eu fiz várias edições da revista Calafrio, né? Sempre com a Loira Fantasma como personagem principal, né? Que tem uma capa dela que eu fiz. Até chegar lá... eu fiz um curta também. Eu fiz um curso de cinema, um curso técnico de cinema, e meu trabalho de conclusão do curso foi um curta, que foi o Prelúdio da Loira Fantasma. Obsessão pela Loira Sim. Fantasma, né? Ele tá no YouTube até, né? Se alguém quiser ver. E até que chegou em 2017 que a gente fez a revista solo da Loira Fantasma, né? Pela editora Estronho, né? Que é uma editora que publica só terror, sabe? É uma editora que ela era de Minas, ela acabou ficando um tempo aqui em Curitiba, daí ela publicou. E foi bacana porque, assim, um diferencial... Quem escreveu a história foi a Mama Tiasi, que também é uma escritora de quadrinhos e de literatura fantástica, mas também com foco em terror. E uma coisa que a gente pensou em fazer, que era um diferencial, é da Loira Fantasma, que a Loira Fantasma é o monstro, né, da história, ela é a assombração, ser o protagonista. Porque se for ver em todos os filmes de terror, as histórias de terror, o monstro nunca é o protagonista. Sempre tem o protagonista que é atacado pelo monstro, né? Então Mocinha, verdade. tem a mocinha, né? Mas aqui o nosso foco falou, gente, vamos fazer assim que o monstro é o protagonista, né? Porque daí é diferente e tal. E daí a gente fez do ponto de vista dela, e foi super legal, até eu achei bacana dessa pegada de ter sido ela, que ela fez um viés mais feminino, assim, né? Meio focado até no... Porque ela, na verdade, foi vítima de um feminicídio, né? Sim. Né? E daí virou assombração, e então a gente focou muito nessa questão, né? Da vingança pelo feminicídio, tá? A vingança pelo... Porque daí na história ela passa, assim, desde os anos 70 até hoje em dia, atrás do taxista que matou ela. Porque tem o taxista que é atacado por ela, e o taxista que foi o que assassinou ela, fez ela virar uma assombração, que é obcecada por taxistas, né? Eu acho que a gente vai ter que contextualizar essa história, então, porque, assim, quando a gente viu a reportagem do Diário do Paraná, da Loira, que no dia anterior tinha aparecido para esse taxista, tinha anulado uma matéria correlata contando, mostrando que há uns 3 meses antes, um taxista havia assassinado uma loira que seria sua namorada, amante, alguma coisa assim, certo? Ele matou ela com um tiro na cabeça dentro de um táxi. Então, 3 meses depois, essa loira reaparece. E aí ela ataca um taxista aleatoriamente, mas ela não tem consciência. Essa é a história, né? Que não tem consciência de quem... Era Eunice o nome da moça. Eunice. Acho que tinha 16 anos, 17 anos, né? Ela tinha vindo do interior. Só que a gente não conseguiu, na verdade, confirmar nos jornais, tanto no Diário do Paraná, quanto no Diário da Tarde, se ela era loira. Nenhum deles falava, né? Realmente, se ela era loira. No Diário do Paraná, depois eu dei uma olhada, tava lá, que ela era... As pessoas afirmavam que ela era loira. Em 75. E em 75. Mas nas notícias do assassinato, nenhuma falava que ela era loira, né? Daí a pessoa da funerária, em 75, surge com essa versão. Olha, mas teve, alguns meses atrás, esse assassinato, e o taxista que assassinou, né? Pra gente contextualizar para quem tá assistindo, ele acabou saindo livre, né? Ele conseguiu se livrar, né? Do crime de feminicídio. Então, essa é uma versão, né, que surgiu já naquele período, né, e que acabou atravessando, né, até hoje, né, o que seria uma das versões, né, para quem seria aí essa assombração curitibana. Eu posso fazer uma recomendação? Claro. Tem um quadrinho que eu acho super bacana, porque os meus quadrinhos, eles são muito fantasiosos, né? Mas o Antônio Éder, que ele que organizou o Bocas Malditas, ele fez um quadrinho chamado Fantasmogênese, que é um quadrinho bem realista sobre a Loira Fantasma, que ele faz assim um levantamento de tudo que levou a surgir a lenda da Loira Fantasma em Curitiba, e ele faz um levantamento também das Loiras Fantasmas do Brasil inteiro.
né? Porque, na verdade, a gente tem a nossa loira, que tem a especificidade de ser do táxi, mas o Brasil inteiro tem loiras fantasmas, assim, cada uma com uma historinha diferente. A do banheiro é mais comum, né? Da banheira, mas tem até que é fora de do Brasil. Santos, né? Mas você sabe que esse livro, o Fantasmogênese, é um dos pilares, assim, da Sim. minha pesquisa. E ele traz também uma maldição da loira do táxi. Vocês chegaram a ver isso da maldição dela? Sim. Eu não vi. Pode contar aí, que o povo também acho que não viu e quer saber. Então, tem algo interessante também nas lendas, e que as pessoas vão se apropriando e elas vão mudando, né? A minha pesquisa foi baseada mais nas notícias que saíram na Tribuna do Paraná. Então, já no vídeo ali, já me deu um estranhamento, porque eu conheço o taxista como Vilmar. Eu conto a história como Vilmar. Será que é Vilmar? Ou será que é Valmir, né? É Vilmar, né? Vilmar Siqueira. Então, mas aí, essa maldição tá no Fantasmogênese, o final que cada uma das pessoas teve. Mas ele conta que o dono do táxi faleceu, o dono. Mas tinha um dono do táxi ali no começo. Então, no Diário do Paraná, primeiro ele é identificado como o motorista que dirigiu o táxi durante o dia. Ah, tá. E depois, quando vem a notícia do assassinato, que foi em setembro de 1975, ele é colocado como proprietário. Mas o Eude surgiu agora, os taxistas indicaram pra gente como proprietário, e ele já havia também, acho que quando fez 45 anos, se eu não me engano, a história, dado entrevistas como um dos proprietários. E ele tem até hoje, né, a placa. Porque eu sei que um deles, pelo menos, né, na pesquisa do Fantasmogênese, que ele faleceu pouco tempo depois da história da loira do táxi, ainda em 75. Isso o mesmo, o Manfredo. E aí, o Vilmar não terminou bem, né? Um Chevette abalroou o táxi, né, da loira fantasma, onde a loira tinha sido assassinada. Então, assim, ninguém terminou bem. 76, daí Isso. ele é E os dois policiais também, um foi afastado por corrupção, o outro foi considerado mentalmente instável. É uma loucura. Eu identifiquei que um deles foi preso em Foz do Iguaçu. O nenhum... afastamento do outro eu não... Foram os dois. Nenhum deles terminou bem. Então, falo que pelo menos a maldição da loira fantasma é real. E tem uma outra personagem que aparece muito, que é o dono da funerária, o Diamond Lasalle, né? E há pouco tempo atrás veio uma pessoa comentar no Instagram do Curitiba Sombria que o Diamond teria criado a história da loira fantasma, que teria sido ele, porque o Diamond era... Isso contaram ali, né, no Instagram, que o Diamond era amigo do pai dele e criou essa história para falar mais ali da funerária dele no jornal, que tinha começado assim, que ele falou que tinha preparado o corpo da loira, que a loira se chamava Cláudia Regina. Então, aí você vê que as pessoas vão se apropriando da história e ela vai mudando, né? Tem várias versões. E nós temos mais versões. Calma que depois a gente vai mostrar, tá bom? Eu ia falar de uma versão, que essa versão é engraçada porque ninguém conhece. Tá. Que assim, a minha esposa, né, ela é descendente polonês, e nos anos 70, na casa da mãe dela, morava a mãe e o pai dela, veio uma moça loira do interior morar, uma prima, sabe, uma prima que veio para Curitiba morar e tal, e toda noite a moça sumia, passava a madrugada fora, e toda a família tem certeza que ela era a loira fantasma. Não, assim, porque ela tinha sido vista na Matheus Leme por parentes, por pessoas. Então, dentro da família da Sandra, que é essa família que é ali do Capão Raso, que é... Todas as pessoas têm certeza que ela era a loira fantasma. E isso é uma outra coisa que você falou que é legal a gente citar. Você falou Matheus Leme, né? Que é onde a loira pediu o táxi. Mas tem muita gente que pensa que foi na Praça Tiradentes. E o dono do táxi falou que era na Praça Osório. Não, mas é que o ponto do táxi era na Osório. Isso. Eu sempre pensei que ela saiu da Tiradentes e foi pela Matheus Leme. Dizem que ela pediu na Matheus Leme. Nos jornais fala isso, né? Da época. Que era em frente a um cartório de casamentos que existia na Matheus Leme, mas falando com vários taxistas hoje, eles falam muito da Osório. Acho que eles se confundem porque o ponto do táxi, né? Era na Osório. Eu, por ser quadrinista, eu visualizo muito, né? Eu sempre penso essa versão. Então, eu já pesquisei muito, assim, até no Google Maps, assim, ó, esse trajeto ali da Tiradentes até o cemitério do Abranches, e todo o cenário, todo o visual, e o que tem, quais casas tem, todo, né? Todo esse percurso, assim, né? No passeio eu falo, olha, ela pediu para ir pro Abranches, mas por questões de logística, nós vamos só até o cemitério São Francisco de Paula, né? Que é mais pertinho ali.
Bom, Luciana, e durante o tour, em que momento, né, vamos já aproveitar que você está falando ali do cemitério, do centro histórico, qual é o momento do tour que você conta a história aborda a história da Loira Fantasma e das histórias ali dos personagens do tour, ela é, assim, uma das mais marcantes? Como que é a recepção do público? Olha, o passeio ele tem muita história também. Então a gente começa pelo centro histórico contextualizando o começo da vila. E nesse comecinho eu falo pro pessoal assim, fiquem tranquilos que não é só eu falando, que tem muita imagem, resgate assim de imagens da Casa da Memória também, daí eu vou contando. E aí quando a gente chega ali no Clube Concórdia, fala primeiro do pirata Zulmiro, que também é um personagem interessante, né? E para contação de histórias, o que tem mais recursos realmente no tour é a loira. A gente usa a vela para fazer a invocação da loira. A gente canta uma música bem especial. Se não cantar, eu falo que o tour não sai do lugar. A gente não vai. Se eles não cantarem, daí o pessoal, mesmo sendo curitibano, canta. Bem animado. E daí o tour ele dá uma virada de chave a partir do momento que a loira vem. A gente faz ela aparecer mesmo, né? Só que não é a loira do táxi, é uma outra loira que aparece. E aí conta-se essa história, né, no trajeto até o cemitério São Francisco de Paula. Ao todo, a gente conta mais de 30 histórias no passeio, né? Então, assim, a gente vai... Mas a loira, realmente, ela é uma das personagens, assim, que a gente evoca. Inclusive, quando teve a Zombie Walk, nós também tivemos, né? A Mara, uma pessoa que participou do tour, foi vestida de loira fantasma ali no nosso bloco de assombrações curitibanas do Curitiba Sombria. Teve a Eunice da Borda Ribas, que é uma santa também do cemitério municipal, Maria Bueno. Nós fomos em 8 pessoas. Foi bem legal. Foi muito legal, muito legal. Cada um foi caracterizado em um personagem ali do das terror nossas lendas curitibano. urbanas. E já teve algum susto, alguma história curiosa durante alguma atividade, algum passeio do Tour Curitiba Sombria? Olha, já teve, hein? Teve um vídeo Conta que a pra gente... então. Teve um vídeo que a gente gravou da invocação da loira, que é uma grande brincadeira, né? Mas esse vídeo a minha assistente gravou da frente da van. E quando a gente foi assistir depois, o vídeo ficou em câmera lenta. Do nada, ela não usou câmera lenta, nada. O vídeo ficou assim. Se vocês quiserem, depois eu mostro, não tem edição. Então, eu tenho uma história, ele não é especificamente da Loira Fantasma, mas a gente costuma fazer na Gibiteca umas madrugadas, sempre no Halloween a gente faz uma madrugada, com quadrinistas, assim, em que a gente passa contando histórias de terror. A gente fez, por exemplo, um Halloween só com histórias ali do Solar do Barão, da Gibiteca, um no cemitério municipal, mas isso a gente faz há muito tempo, e teve um dos anos que a Clarissa do cemitério foi lá dar uma palestra, assim, né? E o foco principal era a Maria Bueno, principalmente, assim, sabe? É bem impressionante essa história. Conta, a gente quer saber. É bem impressionante, assim, e eu tenho provas dela. E assim, e a ideia era falar da Maria Bueno e quem ela realmente foi, e depois no final, como eu desenho, eu fiz uma dinâmica com o pessoal, que eu pedi para todo mundo desenhar a Maria Bueno. Todo mundo fazia a representação dela, e principalmente puxando para a questão da característica de uma mulher negra, né? Então, todo mundo desenhou. E daí acabou o evento, todo mundo foi embora, e daí a Clarissa chegou para mim e falou assim, Fúvio, alguém desenhou na cadeira? Eu falei, na cadeira? Eu falei, olha aqui. E, nossa, e é ruim, né, desenhar na cadeira, mas vão sentar na cara da Maria Bueno aqui, não sei o quê. Daí eu olhei e falei assim, e estava estampado. Ele não era um desenho, ele era um... E o rosto que estava desenhado na cadeira era exatamente o rosto que eu desenhei, porque quando você dá uma aula de desenho, assim, fica tudo meio parecido, porque eu falo, todo mundo faz o nariz, todo mundo, fica tudo... E tá lá, estampado, parece que ele se materializou aquele retrato ali na cadeira e tá até hoje. É uma coisa que não sai, é uma coisa estampada, assim, na cadeira. E antes disso, nunca ninguém tinha visto aquele retrato. Nossa. Gente, e isso é muito louco, né? A Maria Bueno, como ela é forte na memória dos curitibanos, né? A nossa Maria Bueno da Zombie Walk, que foi a minha auxiliar, a Carol, que foi de Maria Bueno, a gente não conseguia dar 2 passos sem ela tirar uma foto. Ela tem esses traços, assim, mais morena, né? Então, ela ficou uma Maria Bueno incrível, assim, e todo mundo queria foto com a Maria Bueno. Mesmo depois que terminou a Zombie Walk, a gente indo embora, as pessoas paravam ela na rua. É impressionante. Lu, tem criança que vai no teu tour também?
Tem. A gente Os colocou. Carajosas? É, super. A gente colocou inicialmente 18 anos por conta dos temas sensíveis, né? A gente trata de feminicídio, né? A gente fala de bastante coisa pesada. Mas não é um tour de susto físico, né? Então, a gente falou, vamos colocar 18 anos, mas menor de idade pode acompanhado dos pais. E começaram a aparecer nossos pequenos curitibanos sombrios, né? Então já tivemos alguns. E a mais nova, a última que teve, ela tinha 9 anos. E ela amou o passeio. Eu achei Que super legal. legal. Eu coloquei na nossa página, ela foi com uma boneca de 2 cabeças e olhos vermelhos. Então uma criança assim, tipo, como eu fui Ela já- criança, sabe? Que Aham. desde pequena gosta de Já tá horror. acostumada com o tema. E aí, nossa, ela amou demais, ficou super feliz. E eu também, né? E aí comecei a abrir mais mesmo, né? Para que crianças possam participar também, mas desde que acompanhada dos pais, né? Fica esse disclaimer. Olha, é também pesado, né? Isso, a própria Zombie Walk tem uma porcentagem grande das pessoas, principalmente que vão naquele primeiro momento da concentração, que são crianças. Acho que é um evento bem, sabe, com uma participação grande de crianças. Assim. Elas amam, né? E na Zombie Walk e também no tour, são muitos turistas ou a maior parte são curitibanos? No caso do tour, é mais curitibano ainda. Vem bastante turista, mas a maioria tem voltas que só tem gente de Curitiba mesmo. Acho que na Zombie Walk, claro que eu acho que a maioria é curitibano, mas vem muito turista. Vem muito, porque ela já acontece desde 2007, né? Então, já criou um nome... Porque a Zombie Walk é engraçado que, assim, quando surgiu a Zombie Walk, ela não surgiu só em Curitiba, ela surgiu no Brasil inteiro. Ela era um negócio... Só que ela só vingou aqui. E até no começo não era no Carnaval, era no Finados. Era no Finados, e aqui virou... Então, todo mundo que é fã de terror vem para Curitiba. A gente conhece várias pessoas, né, que já marcam viagem para Curitiba para participar. Pessoal que não é tão ligado no Carnaval tradicional, com samba, que é mais ligado no rock, no terror, já reserva a passagem para vir para cá. É muito legal o carnaval, porque daí juntou com o Psycho Carnival, né? Sim. Então acaba assim, Curitiba tem muitas vocações sombrias, isso que eu falo, né? Não é Curitiba sombria à toa, desde o nosso clima, né? Até todas as produções culturais que nós temos, né? Sabe, Tudo é eu muito já fiz voltado para esse um artigo lado. sobre isso, um artigo científico sobre que a produção curitibana artística, ela tem esse viés underground e grotesco, assim, né? Que dentro da concepção estética do grotesco, que puxa pro sombrio, que é uma tendência até de várias coisas, inclusive da questão da influência do leste europeu, de várias coisas, assim, sabe? Muito bom. Faz muito sentido. Bom, nós temos outras versões da história da Loira Fantasma, né? Até, os jornais já contam cada um ao seu jeito. E agora, as pessoas que a gente foi entrevistar também têm suas versões. Então, a gente vai apresentar mais 2 para vocês. Legal. Depois a gente vai debater sobre isso. Pode rodar o VT. O acontecimento da Loira Fantasma aconteceu em 75, no início de 75. Acreditava quem queria, né? A história era muito inusitada, fantástica, né? E, segundo me consta, diz que era uma pessoa que saía da boate na madrugada e ia pegar o táxi na Praça Osório com destino ao cemitério do Abrantes. Chegava lá, o taxista acendia a luz interior do carro para dar o troco, e sem mais, sem menos, ele olhava no banco e ela não estava mais. A imprensa ficou dominada, foi muito comentário, e eu, exercendo a minha profissão no meu Fusca táxi, seguido entrava passageiro perguntando se eu era o premiado da loira. Eu tinha, para me contrapor, eu tinha que dizer, não, eu tenho uma linda loira dentro da minha casa, que é minha esposa. Não tive esse privilégio de pegar a Loira Fantasma, não. Essa história é o seguinte, era uma moça que trabalhava numa boate em Curitiba, no centro, e na época aqui para o Abrantes não tinha ônibus à noite. Aí ela vinha para casa, aí ela pegava táxi e chegava perto do cemitério, ela pedia para parar, o motorista parava, ela descia do carro, pulava o muro do cemitério e saía do outro lado e ia para casa, para não pagar a corrida. Isso ela fez várias vezes. Por que daí incentiva essa versão Não, do taxista? porque daí um taxista, quando aconteceu isso com ele, ele contou que ele estava com uma loira dentro do carro e a loira sumiu de dentro do carro. Mas na verdade não é ela. Ela pulou, saiu do carro
pulou o muro do cemitério e foi para casa. Mas porque ele teria que prestar contas daquele dinheiro da corrida, talvez? Ou porque ele Provavelmente realmente deveria ser, porque ele devia trabalhar para alguém. Né? Bom, o que vocês acham da história da loira? Vocês acreditam mesmo que isso aconteceu? Ou essas versões, né, o rapaz ali que falou que era uma loira golpista, na verdade. O que vocês acham? Eu acho que se você for pensar na época, né, tinha acabado de passar o Exorcista nos cinemas, estava todo mundo meio assim, né? Então eu acho que tem muito a ver com o contexto de época, né? E as histórias vão se formando, um conta, o outro aumenta um ponto e assim vai, né? Depois que eu conversei com esse moço que apareceu no meu Instagram, eu fiquei tentada a acreditar mesmo que tenha sido o dono da funerária que inventou a história. Porque depois ele apareceu bastante contando sobre a funerária dele também. Ele falava que estava acontecendo várias coisas e que era a loira fantasma que tinha voltado lá para assombrar ele. Então, que caía caixão, ele começou a falar que estourou a bomba d'água por causa da loira, que caiu um movimento, que ligavam lá e ficava só assim... no telefone, então assim... Ele aproveitou a situação também, né? Para aparecer, mas aí será que não foi ele mesmo que inventou? Eu fiquei tentada a acreditar. O que eu acho esquisito são os policiais afirmando que eles viram que eles atiraram na cabeça dela. Gente, essa história é muito louca. Então, porque as cápsulas... coisa aconteceu, né? As cápsulas foram deflagradas, né? 3. E por conta disso é que eles tiveram que prestar conta pro delegado. E diz que o delegado pediu para eles fazerem o etilômetro, inclusive, né? Só que todos estavam sóbrios. Então... Outra coisa também, assim, né, que um pouquinho antes de acontecer a história da loira, tinha acontecido a história do bebê diabo em São Paulo. Né, e diz que foi uma história, assim, que também surgiu lá a notícia e ele virou uma febre, sabe? Virou uma febre. Nossa, eles vendiam muito jornal, assim, sabe, por causa da história do bebê. Se aparecia uma notícia falando, a gente tem mais informações sobre o bebê diabo que nasceu. Nossa, vendia um monte de jornal. Desdobramento atrás do outro. Exatamente. Né? E daí isso... talvez tenha influenciado a imprensa local a versão que eu mais acredito. A investir na história da Loira Fantasma. Só conta um pouquinho do bebê diabo para quem não conhece, assim, dá uma contextualizada. Ele é uma história de um bebê que nasceu, né, com chifre, com rabo, com um bebê diabo. Só que daí, como eu falei, foi uma bola de neve, né? Começaram a ver o bebê correndo por cima dos telhados, coisas assim. Mas virou uma febre, assim, em São Paulo, sabe? Em São Paulo tinha a loira do banheiro, né? E tem mesmo, né? Ela era esposa de um... Era um homem da política, eu não vou lembrar agora qual era o cargo. Mas ela foi esposa dele, fugiu para a França. Isso eu aprendi no Kit Assombra. Eu fui fazer o passeio do Cemitério da Consolação. O Thiago, lá do Kit Assombra, que contou essa história. E então, ela era casada com esse senhor, mas ela não queria. Então, ela fugiu para a França. Depois, quando ela voltou, acabou falecendo e ficou um tempo exposta, porque a mãe não queria enterrar. Então, ela foi conservada e ficou exposta um tempo no local, que depois era banheiro. Então, aí surgiu essa primeira história da loira do banheiro. E você sabe que também a história da loira do banheiro, ela desperta muito atenção. Porque, no caso, a nossa loira local, a loira do táxi, ela desperta muito a nível local aqui, né? Porque essa questão afetiva aqui, nossa, de sempre ter ouvido falar dessa história. Mas a loira do banheiro, né? A Maria Sangrenta e tal... Uma vez eu dei um curso de cinema para professores e a gente fez um curta, mas é um curta super simples, um curta assim que a gente filmou, sabe? Eu ensinei como é que editava e tal, a gente no final... E a gente colocou, mas um curta simplão mesmo, ruinzão, assim. E ele rapidinho chegou em 2 milhões de acessos. Nossa. Sabe? Uma coisa super simples, super... Despretensioso, não era ruim. Eu digo assim, mas pelo tema. Tá no YouTube. Tá no YouTube também. Nem assistam porque ele é ruim. Não assistam porque ele é ruim, ele já tem muita visualização. Se teve 2 milhões de acessos é porque não deve ser tão ruim assim. Não, mas tem muita gente falando mal. Ah, tá. A loira da estrada, que é de Minas, né? A do Bonfim, né? Que eu acho que é de Minas Gerais, né? Mas tem como, né? Tem todo o Brasil, tem loiras. No Fantasmogênese, que você citou e que tem lá na Gibiteca para consulta, né? Tem muitas loiras, né? São muitas mesmo pelo Brasil. Gente, esse papo tá muito bom, mas a gente vai ter que
começar a finalizar isso aqui. Começar a finalizar é ótimo, né? Mas é o seguinte, eu quero saber de quem está assistindo aqui. Eu perguntei para os dois. Agora eu quero perguntar para vocês que estão assistindo. O que vocês acham dessa história? Ela é verdade? Ou ela é uma coisa para vender jornal? Ou ela é uma alucinação das pessoas? Uma alucinação coletiva? Comenta aqui, a gente quer saber a sua opinião. E se vocês pensam que essa história acabou por aqui, vocês estão muito enganados, vão lá no site da Câmara, tem uma matéria completa que a Fernanda Foggiato escreveu. Tem mais detalhes, tem recorte de jornal, tem... Para você entender bem essa história, assim, fala, não, realmente parece verdade. Não, isso aqui não tem... Cada um tire suas conclusões, tá? E vai ter mais desdobramentos lá no nosso TikTok. A gente vai fazer... Tem uma série, né? Porque aí, assim, a gente já foi conversando com pessoas e cada uma tem uma versão. E aí a história vai aumentando. É que nem a história do homem do diamante lá. Né? Como é que é o nome da funerária? Da funerária, não sei, mas ele era o Diamond Lazali. É Diamond, é isso aí. Então, ele inventava coisas, né? Em cima da história da loira. E a gente já tem muitas versões e vamos desdobrar isso no TikTok. Não deixe de acompanhar lá também. Luciana, Fúvio, a gente agradece muito a participação de vocês, né? Mais um episódio do nosso Curitibou. É o espaço da grade do CMC Podcast para todas as curitibanices, né? As histórias da nossa cidade. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem você conhece aí, que gosta desses temas. E se vocês quiserem dar um tchau aí pro pessoal, fiquem à vontade, uma mensagem final aí, uma mensagem fúnebre. Fiquem muito à vontade. Tá, eu vou mandar uma mensagem do bem. Vou indicar um videoclipe, porque conversando aqui com vocês, eu falei do Paulo Biscaia, né? E ele dirigiu um clipe da banda Denorex 80 de uma música chamada Loira Fantasma, que eu sempre uso nos materiais do tour, que eu adoro essa música. Então procura lá, em qualquer plataforma de música, vocês vão achar Loira Fantasma da Denorex 80. Se procurar no YouTube, tem o videoclipe que quem fez foi o Biscaia. Canta um pouquinho aí pra gente. Loira fantasma, deixa eu enxugar suas lágrimas. É um rock bem legal. Muito legal. Tem mais uma, tem uma outra música, eu não vou lembrar o nome também, que chama Loira Fantasma, maravilhosa, que é também um rock, assim, bem bacana. E eu também, né, novamente gostaria de agradecer. E, né, qualquer coisa, dê uma conferida lá no meu Instagram, Fulvio_Pacheco, que fala, tem lá os meus desenhos, minhas histórias da loira e dos outros personagens de folclore local, que eu tenho a versão minha da Ana Formiga, do Pirata Zumiro, da Maria Bueno, de todos. E siga a Gibiteca também, né? A Gibiteca a gente faz, como eu falei, o Halloween, que é a madrugada inteira lá na Gibiteca, produzindo quadrinho, a Zumbi Walk também, né? A gente sempre dá as notícias. A Zumbi Walk, além da Zumbi Walk, tem outras ações da Zumbi Walk que acontecem ao longo do ano que são divulgadas lá pelo perfil da Zumbi Walk e o perfil da Gibiteca de Curitiba. Deixa eu também dar o serviço aqui, né, que eu esqueci. Então, Curitiba Sombria é curitiba.sombria no Instagram, também tem nosso site, curitibasombria.com.br. Lá vocês encontram tudo, mas os passeios são aos sábados, em 2 saídas, às 19h e às 21h30. É isso aí. Muito obrigada de novo. Não vai faltar assunto para quem gosta do tema, né? A gente aqui agradece os sustos recebidos. Dá para ver aí? Agradecemos os sustos recebidos e até o próximo episódio.